Está começando agora o Rádio MP Entrevista, um programa do Ministério Público de Minas Gerais. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, o MP-MG participa da implantação do fluxo integrado de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência, um protocolo que fortalece a atuação conjunta da rede de proteção. A iniciativa busca evitar a revitimização, garantir acolhimento humanizado e agilizar o atendimento às vítimas. Para falar sobre a importância dessa articulação, o Rádio MP Entrevista aborda agora os avanços desse modelo, que já é considerado pioneiro em Minas Gerais, com a promotora de justiça, Samira Namen. Olá, promotora Samira, seja muito bem-vinda ao Rádio MP Entrevista. Promotora, explica pra gente de que forma funciona esse fluxo integrado de atendimento. Tem uma lei de 2017 que discute como é que deve ser feito o atendimento à criança e adolescente vítima de violência. E ela estabelece que no CMDCA vai ser feito um comitê dentro da cidade, integrado, para que todos os órgãos que trabalham com atendimento de criança e adolescente vítima de violência estabeleçam um fluxo de como essa criança vai ser atendida na cidade. Uma das grandes dificuldades que a gente tem é que até a existência dessa lei, até o aparecimento dessa lei, o que sempre aconteceu, né? E não é só o aparecimento da lei, é a implementação dela. Você imagina uma criança vítima de violência sexual, que é uma das violências mais graves e que chocam mais a todas as pessoas que tomam conhecimento. A criança é abusada sexualmente, então primeiro vem a polícia militar. Aí a polícia militar conversa com a criança e pergunta o que aconteceu. Aí essa criança é encaminhada para a delegacia de polícia. Nisso o conselho tutelar aparece e conversa com a criança e pergunta o que aconteceu. E aí, quando vai na delegacia, a criança também é ouvida. E quando essa lei vem, ela fala assim, olha, todas as vezes que a criança é ouvida e é reouvida, ela na realidade ela está sendo vitimizada e revitimizada, no sentido em que ela está sempre revivendo aquele trauma que ela tem. Por conta disso, a lei determina que tem que ser feito um fluxo em que essa criança tenha, o adolescente também, tá? Vítima de violência, de qualquer tipo de violência, que ele tenha um atendimento que seja integrado por todos os órgãos da rede de proteção, de forma que ele não seja mais vitimizado. E por conta disso, aqui em Juiz de Fora, eu muito incomodada com situações como essa, em que todos vitimizavam a criança, eu provoquei o CMDCA, e no CMDCA de Juiz de Fora, mas nos outros 2 municípios da comarca também eu tenho isso, Coronel Pacheco e Chácara, para poder estabelecer um fluxo de como essas crianças e esses adolescentes vítimas de violência, eles deveriam ser atendidos por toda a rede de proteção, pelo Conselho Tutelar, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pelos professores da escola. Geralmente as crianças menores contam para a professora da escola de violência, pelo pessoal do posto de saúde, do hospital, da UPA, do BF, porque também as enfermeiras, os agentes de saúde, os médicos, eles ouvem confissões nesse sentido. Acabou que a cidade se uniu para poder estabelecer um fluxograma de atendimento. Ou seja, mas é possível assim a criança ser ouvida só uma vez? Imagino que deve ser um trauma, mas tem como? Qual que seria esse fluxo, promotora? O ideal é que ela nem seja ouvida, porque muitas das vezes não há necessidade da escuta dela, na medida em que o que ela passou, a mãe pode contar, o irmão pode contar, um amigo pode contar, o professor pode contar, presenciou, se tomou conhecimento. Então, não necessariamente ela vai ser ouvida. Se ela for ouvida, que ela seja feita isso em tese num único momento, para que ela só pense nessa situação uma única vez. Quem seria o ouvidor, vamos dizer assim, ideal para ouvir essa criança, se tiver que ouvir? Na realidade, não tem um momento ideal e não tem um ouvidor ideal. Mas a grande verdade é que a gente tem a seguinte situação, olha só. No caso que uma criança ou um adolescente sofre qualquer tipo de violência, você imagina, isso gera alguns processos. No meu trabalho, eu sou promotora da infância civil. Então, dentro da minha área de atuação, muitas das vezes isso gera um processo na vara da infância em que a gente vai olhar a questão civil. Qual é a medida de proteção que essa criança ou esse adolescente tem direito? Então, ela vai ter direito, provavelmente, ao encaminhamento com um psicólogo, às vezes a um acompanhamento da rede de proteção, o CREAS vai fazer esse acompanhamento. Então, você tem um processo aqui. Mas se quem pratica esse ato que causou esse dano a essa criança e adolescente por um adolescente, ele vai responder na seara infracional junto ao promotor da vara da infância que trabalha nessa área. Se é um adulto, ele também vai sofrer, ou esse adulto, um processo criminal. Também isso vai gerar um processo, às vezes com outro juiz,
e, às vezes, com várias camadas, porque você sabe que o processo judicial tem várias camadas. E nesse processo judicial a gente tem uma dificuldade muito grande, porque os juízes têm entendido muitas das vezes que para condenar eles precisam ouvir a vítima. E essa lei de 2017, ela fala que essa vítima tem direito a ser ouvida através de um depoimento especial. E esse depoimento especial, ele tem uma dificuldade muito grande, que ele tem que ser feito com a presença do advogado do autor e do advogado do autor da ação penal, que é o Ministério Público, mas também o advogado do réu, por causa do contraditório e da ampla defesa. Então é sempre muito delicado você ouvir essa criança ou esse adolescente a qualquer momento, porque corre o risco do juiz querer ouvi-lo depois por causa do processo criminal ou do processo na seara infracional. Então, o ideal é que se tente fazer tudo que se possa para aquela criança e para aquele adolescente e que ela não seja ouvida. Se tiver que ser ouvida, aí vai ser auferido por quem está fazendo o atendimento, qual é a melhor época e qual é a real necessidade da escuta dela. E como é que está o andamento desse fluxo integrado em Juiz de Fora? Seriam 3 municípios pela comarca que a senhora me falou, né? Aqui em Juiz de Fora nós temos 3 municípios. No município de Chácara eles já fizeram um fluxograma que está funcionando. Em Coronel Pacheco, eles já estão estabelecendo o fluxograma e já fizeram uma capacitação dos órgãos de atendimento da criança e do adolescente. E agora eles estão discutindo qual é o lugar melhor para que essa criança e esse adolescente sejam atendidos. Porque sempre existe uma sugestão do Ministério Público de que eles sejam atendidos no mesmo lugar, para que a criança não fique, o adolescente, perambulando e aguardando atendimento. Aqui em Juiz de Fora nós estamos discutindo isso já tem muito tempo, mas muito tempo. E nós avançamos muito, porque a gente viu, desde o momento que esse comitê foi estabelecido dentro do Conselho Municipal, nós observamos que cada órgão atendia a criança ou adolescente de uma forma e agia de uma forma e nem sempre os outros órgãos tomavam conhecimento. Então, nós conseguimos estabelecer um fluxograma que hoje é um fluxo provisório, mas que está em atividade, em atuação, em que todos os órgãos trabalham e um vai comunicando ao outro a atuação de cada um. De forma que, se, por exemplo, o Conselho Tutelar acabou ouvindo essa criança, a Polícia Civil, a Polícia Militar não sintam necessidade de ouvir, porque eles podem se servir de uma escuta, de uma revelação espontânea, de uma escuta especializada, que às vezes a própria rede de proteção fez anteriormente. Nós estabelecemos primeiro um fluxo para ser feito aqui dentro da cidade. Depois, a gente tem alguns tipos de violência. Em Juiz de Fora, nós temos as violências físicas, elas vão ser sempre periciadas dentro da delegacia de polícia. Existe um médico legista lá que vai fazer a análise para poder ver se a criança sofreu um hematoma, uma equimose, alguma coisa assim. Mas no caso da violência sexual, a prefeita Margarida, que é prefeita aqui de Juiz de Fora, ele estabeleceu que quem faria essa coleta de prova e o local onde essa criança e esse adolescente vítima de violência sexual seriam atendidos seria no Hospital Regional João Penido. E quando ela estabeleceu isso, a gente acabou tendo um grande ganho, porque primeiro o município estabeleceu isso, depois o Hospital João Penido é um hospital estadual, regional. Eles disponibilizaram um espaço dentro do hospital para que o atendimento da criança e do adolescente fossem feitos lá. Então, o que acontece hoje? A gente tem lá um atendimento integrado, em que a Polícia Militar e o Conselho Tutelar também atendem essa criança e esse adolescente. Além disso, os médicos do Hospital João Penido, eles vão primeiro fazer um atendimento médico a essa criança e esse adolescente. Qualquer procedimento, qualquer medicação, qualquer tratamento que eles venham a precisar em decorrência da violência sofrida, eles vão fazer naquele momento e eles não vão fazer um acompanhamento médico pelo prazo de 6 meses. Se eles entenderem também que há necessidade de um acompanhamento psicológico, o Hospital João Penido vai fazer o oferecimento desse acompanhamento psicológico pelo prazo de 6 meses para essa vítima da violência sexual. Os médicos do Hospital Regional João Penido, eles colhem o material que vai servir de base para o médico legista da Polícia Civil fazer a perícia que vai ser utilizada no procedimento criminal. E não fosse somente isso, a gente tem no Hospital João Penido hoje assistente social e psicólogo que estão fazendo uma capacitação que está sendo oferecida pelo Conselho da Criança, feita pela Universidade de Brasília, para que seja feito um atendimento especializado dessa criança e desse adolescente, caso haja necessidade delas serem ouvidas dentro do hospital. As etapas são abreviadas e é oferecido um atendimento melhor para essa criança e para esse adolescente que foi vítima de violência sexual.
A gente ainda tem esse objetivo, eu não estou lutando por isso, de conseguir isso em relação às demais formas de violência, para serem concentrados os atendimentos num lugar único. Mas, por exemplo, a sala de escuta especializada que o município está montando para fazer o atendimento desses outros tipos de violência ainda está em fase de construção. Quais outros tipos, promotora, que a senhora pode citar? Você tem a violência psicológica, por exemplo, o bullying é uma violência psicológica que a criança e o adolescente sofrem na escola. O digital, inclusive, né? Você tem o cyberbullying, você tem a violência física, em que ele tem equimoses, arranhões, coisas do gênero, marcas pelo corpo. Mas você também tem uma violência institucional que pode estar acontecendo, uma violência, às vezes, social. Você tem vários tipos de violência. E dentre esses tipos, o que mais interessa para a perícia são esses dois que eu estou te falando. A criação do fluxo é necessária porque a violência realmente está aumentando, é muito grave contra a criança e adolescente. Hoje se fala que tem cada dia mais violência, mas na realidade a violência sempre existiu. Ela foi muito subnotificada. Quem mais vê violência, geralmente, principalmente crianças pequenas, são os professores da escola. O que acontece com essa lei? A gente hoje tem a obrigação de estabelecer esse fluxo. E a partir daí, eu acredito que todos os órgãos que trabalham com esse tipo de problema, que é esse tipo de violência, eles acabaram prestando mais atenção e conversando melhor entre si. Por isso, a gente hoje tem um atendimento que é mais eficiente, ele é mais rápido. A criança antes ficava perambulando, ela ia para a delegacia de polícia, da delegacia de polícia ela era encaminhada para o hospital para poder fazer uma perícia. E aí o conselho tutelar, às vezes, era notificado muito tempo depois, não necessariamente na hora que acontecia, e o conselho não conseguia, às vezes, prestar o atendimento, caso fosse o caso dele fazer o atendimento necessário. Então, hoje tem um olhar diferenciado. Hoje as escolas sabem, os hospitais, aqui todo mundo abraçou a causa. Os hospitais públicos, os hospitais particulares, as escolas, professores da rede pública, da rede particular, rede pública a nível federal, estadual, municipal. Nós abraçamos toda a rede para que todo mundo consiga fazer o atendimento melhor. Mesmo assim, parece estar numa fase não totalmente implantada, não sei se é experimentação, o seu termo que ela usou, mas tem dado certo, tem dado resultado? Na realidade, a gente pode falar que hoje eles estão sendo atendidos mais rapidamente e eficientemente. Tem dado muito resultado. O que é inovador em Juiz de Fora e que ainda não existe no estado de Minas é esse centro integrado de atendimento, que a gente já tem hoje. A Polícia Militar, com o Conselho Tutelar, com os médicos, o serviço médico e a perícia médica fazendo um único atendimento para criança e adolescente. É aí que está o exemplo. Aí é que está o exemplo. Só que esse serviço, esse centro, ainda vai ser melhor implementado, porque nele vai ser feita a escuta especializada. Nós vamos ter uma psicóloga e uma assistente social nele, a partir de final de abril, início de maio, que vão estar aptas a fazerem a escuta dessa criança ou desse adolescente, caso seja necessário. Porque o ideal, eu repito, é que ele não seja ouvido. Vai ouvir se não tiver jeito, se realmente for necessário. No Rádio MP Entrevista, a promotora de Justiça de Juiz de Fora, Samira Namen, explicou a implantação do fluxo integrado de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência. Até a próxima. Do Ministério Público de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.